Olá, o documentário será sobre torcicolo congênito. Eu sou Matheus e meu colega Felipe. Nós vamos apresentar agora o relato de uma mãe para que vocês possam entender a importância sobre saber reconhecer com eficiência uma patologia. Bom, gente, na verdade, eu nem sabia que existia torcicolo em bebês, torcicolo congênito em bebê. Quando a Isabela nasceu, ela nasceu totalmente saudável, normal, só teve a icterícia, que todo mundo sabe que acompanha o canal, ela teve icterícia lá na maternidade, ficamos na maternidade 6 dias lá por conta da icterícia, mas até então não tinha problema nenhum, não víamos nada de diferente. Quando a Isabela tinha 2 meses, eu comecei a reparar que ela ficava com o pescoço muito torto mesmo. Assim, muito torto. E toda vez que eu colocava a Isabela no carrinho ou na cadeirinha de descanso, a Isabela ficava com a cabeça muito torta. Eu ia lá e ajeitava a cabecinha dela. Gente, era coisa de minutos. Eu ajeitava a cabecinha da Isabela, daqui a pouco a Isabela estava assim de novo. Então eu comecei a reparar que era um vício. Só que eu não tinha noção que era torcicolo congênito. E teve um belo dia que meu filho falou assim: mamãe, parece que a Isabela tá com torcicolo. Aí eu falei: Guilherme, mas torcicolo no bebê? Pra mim, gente, torcicolo é quando a gente dorme numa posição ruim e acorda com o pescoço duro, né? E aí veio um monte de coisa na minha cabeça. E eu falei pra ele: pesquisa na internet e vê o que é. Foi quando ele veio e falou pra mim: mãe, essa torcicolo se chama torcicolo congênito. É quando o bebê, ele fica numa posição muito tempo dentro da barriga da mamãe, ele fica lá sem se mexer, então ele acostuma nessa posição. E tem muitos bebês que esse ossinho daqui, ó, tá vendo aqui, ó, do pescoço, ele não cresce o suficiente, ele fica um pouco mais curto. É porque eu não sei falar, gente, é coisa de médico, medicina, então eu vou falar mais ou menos aqui o que aconteceu comigo, tá? E minha experiência. A minha experiência pode ser que não seja a sua experiência. Então, pesquisamos na internet e aí a Isabela tinha a consulta da pediatra. E eu falei pra pediatra, eu tô achando que a Isabela tá com torcicolo congênito, porque ela tá com o pescocinho muito torto. E a pediatra falou que não. Isso com 2 meses, a pediatra falou que não, que descartava essa possibilidade. Porque como ela era muito bebezinho, geralmente esse bebezinho fica mesmo, às vezes com a cabecinha torta. Tá bom, né? Ela é pediatra, gente, eu não sou médica, então vou acreditar na pediatra. Eu fui reparando ela tá aqui, gente, aqui, ó, fazendo barulho. E aí eu fui observando. A Isabela não gostava de mamar do lado esquerdo. Do lado direito. Ela não gostava de mamar do lado direito. Por quê? Porque forçava o pescocinho dela. Ela só mamava do lado esquerdo. E aí eu comecei a pesquisar muito na internet. E todos os fatos que eu via na Isabela era o que apontava ali na internet e apontava torcicolo congênito. No 3º mês, eu fui na pediatra e falei assim, insisti no torcicolo congênito com a pediatra falou que não tinha. Bom, eu tenho um cunhado que ele é fisioterapeuta, e aí eu mostrei, tirei algumas fotos da Isabela e mandei pra ele. Ele falou assim: Gleice, eu acredito que a Isabela está com torcicolo congênito sim, e é bom procurar um fisioterapeuta. Mas pra fazer a fisioterapia, precisa que a pediatra dê um encaminhamento, porque sem o encaminhamento você não consegue fazer a fisioterapia na criança. E pra me convencer a pediatra que a Isabela estava com isso, a pediatra estava irredutível. No 4º mês, eu cheguei na pediatra e falei assim: doutora, minha filha está com a cabeça muito torta. Eu preciso um encaminhamento pro fisioterapeuta, porque senão ela fica com a cabeça torta. A pediatra simplesmente olhou pra mim e falou: a pediatra aqui sou eu. Se a sua filha tiver com algum problema, eu vou identificar, entendeu? Não é você. Gente, eu fiquei tão sem graça, né? Porque, poxa, eu sei que eu não sou médica, eu sei que eu não sou pediatra, mas a mãe sou eu. Eu convivo com a Isabela, eu convivo com o meu filho, eu sei o que tá acontecendo, né? Eu acredito que numa consulta, assim, muito rápida, a pediatra não vai ver
aquilo, entendeu? Não vai ver aquele probleminha que eu tô vendo. Aí eu comecei a conversar com meu esposo e decidimos trocar de pediatra. E aí, um pouco antes de trocar de pediatra, eu falei com meu cunhado novamente. Ele falou assim, Gleice, a melhor coisa, a melhor opção é você trocar de pediatra, porque essa pediatra ela não vai encaminhar pra fisioterapia, porque ela colocou na cabeça dela que a Isabela não tem nada. Então a melhor coisa é você trocar de pediatra. Gente, trocamos de pediatra e na hora que eu e minha esposa entrou na sala, no consultório dessa pediatra, o nome dela também é Isabela, entramos no consultório da pediatra, a pediatra olhou e falou assim, e esse pescocinho torto aí? Gente, a pediatra identificou de prontidão, assim, na hora que ela viu a Isabela, já falou. Aí explicamos a situação e aí, finalmente, essa pediatra encaminhou a gente para a fisioterapia. A Isabela começou a fisioterapia. Tá um pouco com dificuldade de fazer fisioterapia, por quê? Porque ela nasceu na pandemia, então não saímos muito de casa. Começamos a sair agora, tipo, viajar, ir pra algum lugar. Mas ela passou a pandemia toda em casa, então ela não é um bebê acostumado com pessoas. Ela não é um bebê acostumado a ficar no colo de um, ficar no colo de outro. E aí ela chora muito na fisioterapia, porque ela não tá acostumada com a doutora. Mas, como ela tá com essa dificuldade, a gente tá fazendo alguns exercícios em casa. E aí eu vou mostrar alguns exercícios. Não são muitos, são exercícios, poucos exercícios. Porém, são exercícios que valem muito a pena. O pescoço da Isabela era muito torto e agora está, tipo assim, de 0 a 100 tá quanto? Uns 70, uns 70%. O torcicolo congênito é definido como uma contratura unilateral e diminuição da elasticidade do músculo ecônomo. Se manifesta no período neonatal ou lactente. A sua incidência é de 1 a cada 250 recém-nascidos. Etiologia. Alguns dos fatores causadores do torcicolo congênito é o tocotraumatismo cervical, isquemia arterial e hipofluxo sanguíneo, obstrução venosa, mau posicionamento da cabeça e pescoço e a hereditariedade. Manifestação: torcicolo estabelecido, TE, que é desenvolvimento constante da cabeça para um lado, causado pelo encurtamento fibrótico do ECOM. O elo entre as duas formas se evidencia pela história obstétrica similar de partos difíceis, evoluções de casos de TO para TE. O diagnóstico pode ser feito através de exames clínicos, observando a limitação no movimento do pescoço, elevação do ombro no local do músculo contraturado, a posição da cabeça inclinada ipsilateral, rotações contralaterais. O objetivo da fisioterapia é a correção da contratura e das deformidades, reduzir ao máximo a necessidade de intervenção cirúrgica, promover o alongamento do ECOM, evitar as assimetrias compensatórias, incentivar a correção ativa, orientar os familiares com relação à adequação das mobilidades e exercícios que devem ser realizados, de preferência exercícios ativos. No tratamento fisioterapêutico, será usado calor superficial local para relaxamento, massoterapia, alongamento do ECOM, exercícios passivos, exercícios ativos, intensificando o tratamento com estímulos sonoros e visuais, orientação aos responsáveis da criança que observem e corrijam o posicionamento da cabeça durante o sono, transporte e amamentação. 90 a 95% das crianças melhoram antes do primeiro ano de vida. 97% dos pacientes melhoram se o tratamento foi iniciado antes dos primeiros 6 meses. Pode ser feito tratamento conservador ou cirúrgico. Quando o tratamento é tardio, os pacientes podem apresentar complicações como escoliose cervical ou torácica e dores crônicas. Uma das formas de estimular o RN com torcicolo congênito é usando estímulos para que ele possa fazer a movimentação ativa do exercício. Se o RN conseguir ficar na postura sentada, nós podemos trabalhar com ele assim e utilizando algo
que seja colorido, atrativo ou que faça barulho para usar o estímulo audiovisual para que ele rotacione a cabeça para o lado contrário ao com o torcicolo congênito. Se ele for muito novinho, a gente pode fazer também deitado. Da mesma forma, usando estímulo audiovisual. Uma outra forma de fazer é o bebê deitado, e nós colocamos a mão aqui no lado com o torcicolo congênito e fazemos uma leve inclinação da cabeça para ir de contra ao músculo. Uma das formas de manipulação do RN com torcicolo congênito é essa. O RN com torcicolo congênito nesse local aqui, nós posicionamos ele no colo, dessa forma, colocando uma leve pressão da cabeça para cima, para o alongamento do ECOM. Nesse outro caso, vamos utilizar o efeito da gravidade para o auxílio do tratamento do torcicolo congênito. Vamos imaginar que este é o lado do torcicolo. Nós colocamos o RN de lado, utilizando o efeito da gravidade, e utilizamos um brinquedo sonoro ou colorido para atrair a atenção dele.